Estamos novamente aqui em mais um quadro, Dimensões do Espírito. Estamos estudando fragmentos do meu novo livro, Construtores da Nova Era, livro editado pela editora Letra Espírita. Se você não tem ainda o seu exemplar, entre em contato conosco, 329-8455-3383. É uma obra interessante que trata da temática da nova era, de espíritos que estão chegando com uma missão muito especial e de diversos outros temas, como o tema que vamos estudar hoje, que está presente no capítulo 8, Profetismo, Mediunismo e Mediunidade. Você sabe o que é profetismo? Sabe a diferença entre mediunismo e mediunidade? É um diálogo entre Dona Rosa, uma de nossas personagens, e Sofia, que é a namorada de Rubens, Os dois aí são os principais, da história. Dona Rosa, o médium é aquele que vê os espíritos? Perguntou Sofia, sempre curiosa. Muita gente pensa, médium é aquele que está sempre, que vê os espíritos, Não apenas isso, minha filha. Na verdade, a vidência mediúnica é algo muito raro. Pouquíssimos médiuns veem os espíritos. Segundo Kardec, conforme podemos ler no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. O codificador do Espiritismo ainda acrescenta que essa faculdade é inerente a todo ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso se pode dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Todos somos médiuns? Sim, Sofia. Muito complexo. Eu acho que nunca senti nada. Digo sempre que sou fria igual uma pedra. Mas todos somos influenciados pelos espíritos, meu bem. Percebendo ou não a influência, mediunidade é uma relação entre mentes encarnadas e mentes desencarnadas. Então existem médiuns que percebem o fenômeno e outros que não percebem, é isso? Indaguei buscando entender melhor. Aí o Rubens já entra participando do diálogo. Exatamente, Rubens. Os que percebem são chamados de médiuns ostensivos e os que não percebem são simplesmente médiuns. Professor Flammarion, por que as demais religiões cristãs, digo as demais porque o Espiritismo indubitavelmente é cristão, combatem tanto o Espiritismo e em especial a mediunidade? Vejo com muita frequência muita gente dizendo que a Bíblia proíbe o Espiritismo, a comunicação com os mortos. O que o senhor poderia nos dizer? O senhor poderia nos dizer algo sobre isso? Essa questão é muito interessante. Peço, inclusive, a autorização de vocês para ler um pequeno texto que escrevi recentemente sobre o tema, exatamente sobre esse tema. Está aqui num arquivo em meu notebook. Claro, o título do texto é Os Espíritos e Nós. Aí o Flammarion vai ler o texto que é bastante elucidativo sobre essa questão de comunicação com os espíritos, a Bíblia, etc. Algumas religiões cristãs têm dificuldade em reconhecer a presença de espíritos iluminados junto aos homens. A proibição correta de Moisés, em Deuteronômio 18, de não se exigir a presença dos mortos, alastrou-se por todo o cristianismo, fechando por muito tempo a boca da espiritualidade superior, para que os desejos humanos de poder, dominação e controle imperassem na cristandade acima da vontade dos céus. Moisés sabia do perigo de um povo bárbaro contatar as esferas mais densas da erraticidade, autorizando apenas um colegiado seleto de homens dignos a profetizar em nome de Deus, ou seja, contatar o mundo espiritual superior. Séculos depois, o próprio legislador hebreu veio dialogar com Cristo ao lado de Elias, dois espíritos desencarnados, em conversação natural com o Mestre,
sendo também vistos por Pedro, que, impactado, desejou erguer 3 tendas para abrigar os amigos espirituais e o Senhor. Jesus abria a porta da mediunidade elevada, demonstrando que o intercâmbio com os espíritos não feria a lei divina, desde que obedecesse a princípios éticos e morais. Não mais se consultariam os mortos por motivos frívolos, como na necromancia. O intercâmbio ocorreria com finalidades úteis e superiores. Confirmando a importância dos espíritos nobres junto ao colégio apostólico, o mestre de Nazaré promete a vinda do Espírito Santo, o que se confirma alguns dias após a ressurreição no Pentecostes. Espíritos santificados, como línguas de fogo, descem e falam por intermédio dos apóstolos em idiomas diferentes, para uma comunidade diversa. Apresentando um fenômeno mediúnico extraordinário de xenoglossia. É para além, todavia, daqueles primeiros dias do cristianismo que Jesus promete o Consolador, ou Conselheiro, segundo algumas traduções, que viria sob a regência do Espírito da Verdade, restaurar a mensagem do Evangelho e trazer novas informações que, na época da encarnação do Cristo entre os homens, a humanidade não suportaria receber. Ver Evangelho de João, capítulos 14 e 16. Chega finalmente à terra sofrida a promessa do céu. A 18 de abril de 1857, o educador francês Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, trazendo novas revelações sobre a vida imortal. O Consolador chega à humanidade pelas vozes do invisível. Espíritos superiores, na condição de ministros de Deus, apresentam a nova revelação, apontando rumos seguros aos homens, ainda frágeis ante a materialidade e as limitações da vida terrena. As sepulturas são esvaziadas, morre a morte e Cristo volta redivivo aos corações terrenos, convidando a todos à renovação constante e à evolução intelecto-moral mediúnica rumo às glórias eternas com Deus. Então, um texto muito interessante do professor Flammarion, mostrando, que aquilo que no Antigo Testamento era chamado de profetismo, alguns homens específicos, preparados em contato com o mundo espiritual, é a mediunidade. O mediunismo, o texto mais à frente explicará, é quando nós travamos contato com o mundo espiritual sem nenhuma finalidade edificante, Se nós evocamos os espíritos sem nenhuma finalidade de crescimento interior, de desenvolvimento moral. Então, o que a Bíblia proíbe é o mediunismo, Porque na época de Moisés, as pessoas iam para os cemitérios, se debruçavam sobre os túmulos e evocavam, exigiam que aqueles mortos se comunicassem para equacionar as questões mais frívolas, questiúnculas do cotidiano, sem a menor importância. Então, naturalmente, havia ali algo que não era salutar, que não era elevado. Mas, depois, o próprio Moisés e Elias se comunicam com Jesus, E em Pentecostes, os espíritos superiores se manifestam ostensivamente, iniciando ali uma tutela da espiritualidade superior junto ao colegiado apostólico, o que prossegue até hoje os espíritos superiores, dando assistência a todos os trabalhadores de boa vontade em todas as religiões. Emmanuel diz em Paulo e Estevão que ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião de espíritos que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos. É uma legião de espíritos santificados no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então é isso, Os espíritos superiores sempre estão aí para nos auxiliar quando nós estamos no compromisso do bem. Ok? Compartilhe este vídeo. Qualquer dúvida pode enviar a sua dúvida para nós pelo nosso telefone 3298-455-3383. Um grande abraço, muita luz e muita paz. Deixe aí no vídeo seu comentário, sua dúvida, Ajude a compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, nos ajude nessa tarefa.
Um grande abraço.